Durante décadas, a região de Barreiros, em São José, carregou uma promessa que parecia nunca sair do papel. Uma ideia repetida em campanhas, discursos e planos urbanos, sempre vista como algo distante, quase utópico. A chamada Beira-Mar de Barreiros se tornou um símbolo de expectativa coletiva, um projeto que atravessou gerações e que por mais de 40 anos permaneceu apenas como um sonho para milhares de moradores. Mas agora, pela primeira vez, esse sonho começa a ganhar forma concreta. O ano de 2025 marcou um ponto de virada na história urbana do município. Foi quando os editais para a construção da nova Beira-Mar foram oficialmente lançados, em um evento que reuniu autoridades políticas, lideranças empresariais e representantes da comunidade local. O que antes era apenas uma projeção passou a ser, de fato, um compromisso firmado com documentos, prazos e investimentos. Um compromisso que representa a maior transformação urbana já planejada para São José. A importância desse momento vai muito além de uma simples obra viária. Estamos falando de um projeto que redefine a relação da cidade com seu território, com sua mobilidade, com seu potencial turístico e com a qualidade de vida de quem vive ali. A Beira-Mar de Barreiros não é apenas uma avenida, ela é um novo eixo de desenvolvimento, capaz de reorganizar fluxos, valorizar áreas esquecidas e criar um novo cartão postal para toda a região. Segundo a Prefeitura, esse projeto começou a se tornar viável a partir de 2021, quando tiveram início os procedimentos técnicos e financeiros necessários para transformar a ideia em algo executável. Foram anos de estudos, análises ambientais, negociações políticas e articulações institucionais até que finalmente São José estivesse pronta para dar um passo histórico. Um passo que coloca o município em um novo patamar de planejamento urbano e infraestrutura. O lançamento dos editais não foi apenas um ato burocrático, foi um marco simbólico, um sinal claro de que, desta vez, a obra não ficaria restrita às maquetes e promessas. Ela entraria, de fato, na fase mais concreta de sua existência, a execução. Pela primeira vez, São José adotou o modelo de licitação pública internacional, abrindo a concorrência para empresas do mundo inteiro, o que demonstra a dimensão e a seriedade do projeto. Esse modelo de licitação também revela algo muito importante. A obra da Beira-Mar de Barreiros não é apenas relevante em escala local, ela atrai interesse internacional, envolve financiamento externo e coloca São José no mapa de grandes projetos urbanos da América Latina. O investimento total ultrapassa os 50 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 280 milhões de reais, configurando o maior aporte financeiro já realizado em uma obra urbana no município. Grande parte desse valor vem de um financiamento internacional por meio do Fomplata, um fundo que apoia projetos estruturantes em países da América do Sul. Isso representa um marco histórico para São José, que nunca antes havia acessado esse tipo de recurso em uma escala tão significativa. A outra parte do investimento é composta pela contrapartida assumida pelo poder público local, reforçando o compromisso institucional com a obra. Mas afinal, o que exatamente será construído? O projeto prevê a implantação de 3,7 quilômetros de via principal, conectando a divisa com Florianópolis até a BR-101, um dos principais eixos rodoviários do estado. Além disso, estão previstos mais 2,8 quilômetros de vias complementares, que irão integrar bairros, redistribuir o tráfego e criar novas alternativas de circulação. Essa nova avenida não será apenas uma pista de carros. Ela foi pensada como um espaço urbano completo, com ciclovias, passeios amplos para pedestres, áreas de lazer, espaços de convivência
iluminação em LED e infraestrutura moderna de drenagem e pavimentação. É um conceito de via que não prioriza apenas o automóvel, mas valoriza as pessoas, o convívio social e a mobilidade sustentável. A proposta é transformar a beira-mar de Barreiros em um verdadeiro corredor de qualidade de vida. Um espaço onde seja possível caminhar, pedalar, praticar esportes, encontrar amigos, aproveitar o tempo livre e, ao mesmo tempo, se deslocar com mais eficiência pela cidade. Um ambiente urbano pensado para integrar mobilidade, lazer e bem-estar. O projeto também segue os princípios das chamadas cidades inteligentes. Isso significa que a obra foi planejada com foco em tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade. Desde o tipo de iluminação até os sistemas de drenagem, tudo foi pensado para reduzir impactos ambientais, melhorar a eficiência energética e oferecer mais conforto para a população. Do ponto de vista ambiental, a obra já possui licença ambiental prévia, emitida pelo órgão responsável, e a licença de instalação está em fase final de tramitação. Isso indica que os estudos técnicos foram realizados, os impactos analisados e as medidas de mitigação definidas, garantindo que a intervenção urbana respeite critérios ambientais e legais. Mas talvez o aspecto mais simbólico desse projeto seja o impacto social que ele promete gerar. A beira-mar de Barreiros tende a provocar uma valorização significativa da região, atraindo novos investimentos, estimulando o comércio local, fortalecendo o setor imobiliário e criando novas oportunidades de emprego. É o tipo de obra que não transforma apenas a paisagem, mas também a dinâmica econômica e social de toda uma área. Regiões que antes eram vistas apenas como áreas de passagem passam a se tornar destinos. Espaços antes degradados ganham nova função. O território se reorganiza e, com isso, muda também a forma como as pessoas se relacionam com a cidade. A beira-mar não será apenas um caminho para chegar a algum lugar, mas um lugar em si. E se você está gostando desse tipo de conteúdo que explica grandes obras e projetos urbanos de forma clara e narrativa, já aproveita para se inscrever no canal agora, porque aqui a gente transforma notícias em histórias que fazem você entender como a engenharia, a política e o planejamento moldam o futuro das cidades. Outro ponto importante é o impacto regional da obra. São José faz parte da Grande Florianópolis, uma das regiões metropolitanas mais importantes do sul do Brasil. Qualquer grande intervenção urbana nesse território acaba influenciando diretamente o funcionamento de toda a região. Melhorar a mobilidade em São José significa, na prática, melhorar a mobilidade de milhares de pessoas que se deslocam diariamente entre municípios vizinhos. A nova beira-mar deve aliviar pontos críticos de congestionamento, redistribuir fluxos de veículos e oferecer novas rotas de circulação. Isso reduz tempo de deslocamento, diminui o estresse no trânsito, melhora a logística urbana e impacta positivamente a produtividade da região como um todo. Além disso, a obra também tem um forte potencial turístico. Uma avenida beira-mar bem estruturada, com áreas de lazer, espaços de convivência e paisagem valorizada, tende a se tornar um novo atrativo para visitantes. Isso fortalece o setor de serviços, impulsiona bares, restaurantes, hotéis e cria uma nova identidade visual para a cidade. A expectativa agora gira em torno do início efetivo das obras. Com os editais lançados, o cronograma avança para a fase mais aguardada, a instalação dos primeiros canteiros. A previsão é que isso aconteça a partir de março de 2026, marcando o começo físico da transformação no território. A partir desse momento, máquinas entram em cena, equipes técnicas começam a atuar diretamente no local e a paisagem passa pouco a pouco a mudar. Aquilo que durante décadas existiu apenas no discurso passa a se materializar em concreto, asfalto, estruturas metálicas e espaços urbanos reais.
A prefeitura afirma que todo o processo será acompanhado de forma rigorosa, com fiscalização técnica, transparência administrativa e planejamento para minimizar impactos temporários, como transtornos no trânsito ou alterações na rotina dos moradores. A ideia é que a obra, apesar de grande, seja conduzida de forma responsável e organizada. E isso é fundamental, porque grandes projetos urbanos sempre geram expectativas, mas também desafios. Poeira, ruído, desvios de tráfego, mudanças no comércio local, tudo isso faz parte do processo. A diferença está em como o poder público gerencia essas etapas e se comunica com a população. No caso da Beira-Mar de Barreiros, o discurso institucional é claro. Trata-se de uma obra pensada para o longo prazo, um investimento que não busca apenas resolver problemas imediatos, mas preparar São José para as próximas décadas. Um projeto que olha para o futuro da cidade e tenta antecipar suas necessidades. Mais do que uma avenida, a Beira-Mar simboliza uma nova fase de São José. Uma cidade que deixa de apenas reagir ao crescimento urbano e passa a planejar esse crescimento. Que deixa de improvisar soluções e passa a investir em projetos estruturantes, de grande impacto e visão estratégica. Quando a obra estiver concluída, dificilmente alguém vai se lembrar de como era a região antes. A nova paisagem vai se tornar o novo normal. As pessoas vão circular, caminhar, pedalar e aproveitar o espaço sem sequer imaginar que por mais de 40 anos, tudo aquilo foi apenas uma promessa distante. E talvez esse seja o maior significado da Beira-Mar de Barreiros. Mostrar que cidades também têm memória, também carregam frustrações e expectativas, mas que em alguns momentos conseguem transformar sonhos antigos em realidade concreta. Uma realidade feita de planejamento, investimento, engenharia e principalmente decisão política. A partir de 2026, São José não será mais a mesma, e a Beira-Mar de Barreiros será lembrada como o ponto de partida dessa transformação. Não apenas como a maior obra da história do município, mas como o símbolo de uma cidade que finalmente decidiu sair do papel e se projetar para o futuro.